amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Hoje nós estamos na nossa quarta semana. Quarto nó nós vamos desatar hoje. É o quarto nó. Hoje, domingo agora, Rodrigo, é domingo de Pentecostes. O Papa Bento XVI dizia assim, Dalva: como Maria e os discípulos estavam em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, assim estamos nós, nessa semana que antecede Pentecostes. Dizia isso aí, Felipe. Queremos ver isso. Então, qual vai ser o nó? E aí, Cabral? Você estava sumido, hein, Cabral? Só a Sueli que estava vindo. Qual vai ser o nó de hoje? O nó de hoje vai ser o nó, desatando o nó do medo. O maior inimigo que nós temos no nosso... O Ednei, não é Ednei, é Edi alguma coisa. Eu mandei teu currículo hoje para um enfermeiro-chefe. Em nome de Jesus vai dar certo você pegar esse emprego de dirigir van. De ambulância. Se Deus quiser. O maior inimigo que nós temos, Gustavo, no nosso coração, é o medo. É o medo. Mariana, medo de não dar certo. Estou errada? Medo. Medo da morte. Medo da frustração. Medo do fracasso. Medo do desprestígio. Medo, Marcelo. O nó do medo. Eu tenho atendido muita gente com medo, com pânico. A semana passada, eu estava em Doutor Camargo pregando. Eu nem lembro, o padre Iago me chamou, acho que era cerco de Jericó. E um rapaz lá me procurou. Falou, olha, eu queria muito te conhecer, porque a minha esposa falou de você. E quando você esteve aqui a última vez, eu não estava. Sabe por quê? Eu disse não. Porque eu estava numa clínica de recuperação. E hoje eu estou aqui, louvando a Deus. É essa graça que eu quero falar para vocês. É essa graça. Hoje, aqui à tarde, um rapaz, perguntei como é seu nome, Jean. Posso falar de você, Jean? Pode. Então estou falando do Jean, que mora em Atalaia. À tarde, eu estava conduzindo a adoração aqui às 4 da tarde. E esse rapaz, depois que acabou, chegou e falou assim para mim: olha, faz muito tempo, a segunda pessoa que me fala isso, né? No dia da misericórdia também. Há muito tempo, há muitos anos que eu não confesso. E entrando nessa igreja, eu ouvi você falando do perdão que o Espírito Santo concede. Engraçado que eu não lembro de ter falado isso, Vera. Mas o padre Robert de Grandes diz que quando Deus quer, Ele faz a gente ouvir aquilo que Ele quer nos falar. E eu falei do Espírito Santo à tarde, eu falei. E aí, você falou que Deus quer nos dar o perdão através do Espírito Santo. E eu me senti tão tocado, que eu fui me confessar. E eu quero dizer para você que eu sou livre agora, por esse momento, essa força do Espírito Santo. Esse nó que nós queremos desatar do medo. O rapaz tinha medo de ir ao confessionário, medo de abrir o coração. Quantos têm medo de abrir um negócio? Quantos têm medo do fracasso? Tem medo de não dar certo, e tem medo porque não acreditam mais neles, não acreditam na oração que faz, não acreditam na missa que assiste, não acreditam. Agora vai dizer que eu não tenho medo? Eu tenho medo também. Quando o João estava doente no hospital, eu também tinha medo. E eu dizia para Deus: Senhor, tenha piedade, tem misericórdia. Eu rezava com todas as minhas forças.
eu pedia a Deus e dizia para Ele: Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. E conversava com o João, é o seguinte: você está indo para uma cirurgia, vai tirar o fígado inteiro. E você sabe que você pode morrer na mesa. Sei. Então é assim, vamos nos lançar nas mãos do Espírito Santo. Vamos, Marisa. Seja feita a vontade de Deus. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a nossa vontade é essa: que o João se cure, que o João saia dessa vivo. E eu já falei isso para vocês, que médico nenhum acredita. Estão lá os exames de 1,5 kg de fígado, ele tirou 1,2 kg. Os 300 gramas que ficou, você pode falar que o fígado recupera, o dele não recuperou. E está aí com uma saúde, bendito seja Deus. Cheguei a irritar. Bendito seja Deus, não é verdade? E olha, por que eu estou falando tudo isso? Porque o medo é do ser humano, ele nos acompanha, mas nós não podemos nos deixar vencer por ele. Nós não podemos, porque o medo nos segura, o medo nos impede de abraçar o Pai, o medo nos impede de ir adiante, o medo faz com que eu pare no meio do caminho, que eu não tome decisões. Medo do futuro. Que futuro que nós temos? O futuro que eu tenho é agora. É agora. Edmar, eu não sei daqui a pouco. É agora. Uma amiga minha muito grande, eu conheci grupo de oração com ela, a dona Marlene. Foi pregar um retiro de primeiro anúncio, como esse que nós vamos fazer semana que vem. E ela foi pregar sobre a família. A dona Marlene chegou e falou: e a família? Como vai? E caiu. Morreu naquele momento. Então, por que eu estou falando isso para você? O que adianta o medo? O medo nos paralisa. O medo e o demônio são inseparáveis. Nós queremos essa noite desatar o nó do medo. O medo que rouba a minha fé, rouba a minha esperança, rouba a certeza de vitórias. Gente, enquanto eu estou aqui, eu vou lutar, eu vou adiante. Valdomiro, é não parar no meio do caminho, é saber, Sirlene, que Deus abre as portas, que Deus pode, que Deus é, que Deus basta, Juliana. É isso que eu quero dizer para vocês, Tereza, que Jesus é o Senhor da ressurreição. E Ele, se você for pegar a palavra, Ele dizia: vocês serão batizados no Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. João Batista dizia, Mateus, Marcos, Lucas, todos falam isso. João Batista, quando Jesus passava, ele dizia o seguinte: eu estou batizando vocês com água, virá alguém muito mais forte que eu, e ele vos batizará no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não é um novo batismo, não. É o reinflamar desse batismo que eu já recebi um dia. É reinflamar dos carismas, dos frutos. É esse Espírito Santo que vai tirar o medo do meu coração, o medo de cair, Gustavo. É esse Espírito Santo. É Ele que vai desatar o nó da minha insegurança. Esse Espírito Santo, Bruno, eu sei que está lá no fundo. É esse Espírito Santo que arranca do meu coração as mentiras. E Jesus fala assim, acompanhe o Evangelho de São João para você ver. No capítulo 13 já começa Jesus se despedindo dos apóstolos, se despedindo, e ele começa a falar do Espírito Santo. Ele começa a falar, porque os apóstolos, eles diziam o seguinte: olha, é muito bom que eu vá embora, ele dizia, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, a promessa do Pai não virá. E Jesus sabia o que é ser batizado no Espírito Santo. Eu sei que você pode me falar, mas Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus? São três pessoas no mesmo Deus? Sim, sim, mas Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. Se você pegar Atos dos Apóstolos, o que São Pedro dizia? Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. É o Espírito. São Basílio, doutor da igreja, ele dizia:
como não dizer que a salvação do Filho de Deus, do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, a salvação do homem por nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, grande Deus, ele fala, Jesus Cristo, pela vontade do Pai, não se deu pela força do Espírito Santo. É isso, é o Espírito Santo que fez Nossa Senhora ficar aos pés da cruz, em pé, em pé. É esse Espírito Santo que me dava força naquele hospital. É esse Espírito Santo. Olha, eu não pensei em falar isso, porque nosso tempo é curto aqui. Eu nem sei se eu já falei num grupo de oração, sim, mas eu não sei se eu falei aqui, Edilene, do nosso neto Lucas, que a médica, faz uns 2 meses que a médica falou dele. A médica, o meu neto mais velho, o Lucas, tem 6 anos de idade. A médica, a pediatra que acompanhou ele na sala de parto, nunca se manifestou sobre o acontecido. E há 2 meses atrás, numa entrevista na televisão, surpreendeu a todos falando o que nós já sabíamos. O Lucas, quando nasceu, estava lá Edilene e o Carlos, eu e o João. Edilene e o Carlos são sogro e sogra da Paula, os pais do Fábio, esposo da Paula. Estávamos lá e eu estava no centro cirúrgico, na porta, e como se Deus falasse no meu coração: Marisa, e a ressurreição? Que ressurreição, Senhor? Minha filha está lá ganhando neném. E saí de lá, falei para o Carlos, Edilene e o João, falei: vamos lá no centro cirúrgico, a Paula está precisando de oração. Nisso a Patrícia, minha filha, abriu, estava acompanhando o parto também, abriu a porta, falou assim: o neném nasceu, está tudo bem, mas ele está com um probleminha de respiração, aquele jeito que ela fala com a gente sempre, quando eu falo assim, a gente já sabe. E começamos a rezar e pedir para Deus, e nada, o neném nasceu e não respirou, e não tinha UTI pediátrica, foi aqui no Hospital São Marcos, e não achavam UTI com quarto disponível, com leito disponível para levar o Lucas. Então, vê se me entende, eu não sei como é que fala, tá bom? É como se colocasse alguma coisa e usaram ambuzaram, fizeram essa respiração, jogavam manualmente a respiração para ele, mais ou menos isso, jogavam manualmente a respiração para ele. Mas acontece que passou 1 hora, passou 2 horas, e o menino não respirava. E a minha filha dizia que os batimentos cardíacos dele estavam chegando a 40, 35. A médica disse assim há 2 meses atrás, mais ou menos, tá? Para quem quiser ver. Ela disse que foi a maior prova que ela teve de Deus. E ela não falava de Deus. Ela disse assim: o moleque estava morto, não tinha o que fazer. E aí, Deus agiu. 3 horas ambuzando, estavam desistindo já. E a Patrícia, minha filha, dizia como ela ia dizer para a irmã que o neném dela tinha morrido. E massagem cardíaca porque ele voltasse. Nesse período, Dom Ar era muito amigo nosso, fomos para a casa do Dom Ar, pegamos o Dom Ar, levamos para o hospital. A Paula não sabia de nada, minha filha, teve parto normal. E aí falou assim: mãe, Dom Ar está aí? Tá. Pede para ele batizar meu filho, mãe, porque eu acho que ele vai morrer. Acha? Quem falou? Dom Ar, batiza o neném. Batiza o neném, Dom Ar. Dom Ar foi no centro cirúrgico, não deixaram ele entrar porque o Fábio estava lá. Dom Ar voltou e falou: Marisa, não posso entrar. Falei: não tem problema. Nisso já se passaram 4 horas. Não tem problema. O senhor batiza daqui, Dom Ar. Para Deus não tem essa distância. Dom Ar levantou aquela mãozona dele. Então, ele no quarto, a Paula deitado, Edilene e o Carlos na porta, e o João na porta. Ele levantou aquela mãozona dele e falou assim: Jesus, batiza o Lucas agora. E eu sabia que era um batismo além da nossa força, era um batismo sobrenatural, era também o batismo do Espírito Santo naquele momento, para que Jesus, assim como você foi batizado no Rio Jordão, batiza o Lucas agora para que ele recupere a vida.
Não demorou 3 minutos, chega a Patrícia, minha filha, correndo: mãe, você não sabe o que aconteceu? O nenenzinho, mãe. Do nada, ele esticou a mão, ele estubou, e ele começou a chorar, mãe. O neném está respirando. E eu dizia: e agora? Aí o paramédico chegou, a Unimed chegou, e a médica disse para eles: olha, vocês podem não acreditar em mim, que o neném estava mal e nós aprontamos esse rebuliço, ele falou, mas o que eu digo a vocês é a verdade. O neném nasceu agora e não há 4 horas atrás. O neném nasceu agora. Tá, leva para a Santa Casa. Conseguiram uma vaga lá, levou para lá, reviraram o moleque de ponta cabeça. E agora? Ficou sem respirar. E agora? E as sequelas? Que sequela? O moleque é um crânio, minha gente. É líder em sala de aula. O moleque joga tudo quanto é esporte. O moleque entende de tudo. É uma bênção de Deus. Por que estou dizendo isso para você? Porque o medo não podia me impedir de rezar pelo meu neto naquele momento. O medo, o achar que não tinha mais jeito, não podia me impedir naquele momento. Nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo. É vida. Deus é o Deus de todas as coisas. Diz em Jeremias 31, se não me engano: haverá algo que me seja impossível? Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu quero desatar esse nó com vocês, porque muitas vezes a nossa vida não vai para frente pelo medo. Medo. Você sabe qual é o medo que acompanha o povo? O medo de acreditar em Deus e de pedir e não ser atendido. Será que dá para entender que Deus atende os nossos pedidos? Deus atende a nossa oração? E essa médica dizia: não sei o que aconteceu, eu só sei que o sopro da vida foi lançado 2 vezes naquela criança. É isso, o Espírito Santo é o sopro da vida, é essa vida nova. O Espírito Santo é o hálito de Deus. Adão, uma estátua de barro, veio o Espírito Santo, o hálito de Deus, soprou sobre ele e ele teve vida. Muito tempo depois, esse mesmo Espírito envolveu Nossa Senhora, e o novo Adão foi gerado no ventre dela. Um tempo depois, o Espírito Santo soprou sobre ele. O Pai soprou, e o Espírito Santo deu vida, fez existir aquilo que não existia. Depois, em Pentecostes, são Atos dos Apóstolos capítulo 2, depois em Pentecostes, soprou sobre aquele povo medroso. Eram medrosos, minha gente, estavam trancados à porta. O Espírito Santo veio, soprou sobre eles línguas de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e tiveram força para sair, em alguns minutos, converter 3.000 pessoas. É desse puro poder que eu quero falar para vocês. É desse Espírito Santo que eu tenho que pedir todo dia. É esse reinflamar. Não adianta só ser batizado. Claro que é o meu início, é a minha vida. O Papa Bento XVI, na Jornada Mundial da Juventude em 2008, se não me engano, em Sydney, pode pesquisar, não lembro direito se foi em Sydney ou não. Ele dizia para os jovens, ele dizia: mas o que tem de especial esse Espírito Santo? E ele dizia: o Espírito Santo é a vida de Deus, é a vida de Deus. E ele dizia: o que acontece quando somos abertos a esse Espírito? Ele dizia: mudamos a nossa vida, passamos a ser homens e mulheres novos. É uma marca indelével que ninguém vai apagar. É esse Espírito Santo que me impulsiona, que faz eu acreditar, que faz, e mesmo sem vontade, sair para pregar naquele outro lugar. É esse Espírito Santo que faz eu pregar de manhã, pregar à tarde, pregar à noite, porque Ele faz a diferença. Ele me ajuda. Oh, minha gente, Ele deu a vida por mim, por você. Como nós podemos nos deixar abater pelo medo, pela insegurança? Não, Ele pode tudo. Ele é Senhor, Ele fala e tudo acontece.
É esse Espírito Santo que eu procuro. Adriano, é ele que você tem que pedir todos os dias. Por que todos os dias? Se você for pesquisar Atos capítulo 4, nós lemos esses dias. Pedro e João estavam presos, milagrosamente soltos. Quando voltaram na comunidade, começaram a rezar e clamar o Espírito Santo. Isso foi depois de Pentecostes. Pentecostes está narrado no capítulo 2. Isso aqui é capítulo 4. Já estão mandando isso aí para eu calar a boca quando faz isso. Até me cortaram. Está no capítulo 4. Significa, é esse o caminho que eu tenho que seguir. Senhor, olha como eles rezaram. Deixa eu tocar. Não, essa aqui eu não quero, São João. São João também. São João capítulo 16 é maravilhoso. Maravilhoso. Espera aí, um monte de papel de oração aqui. Atos. Agora, pois, Senhor, olhai para as ameaças daqueles que não querem nos ver pregar. Olhai e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem vossa palavra. Pediram o Espírito Santo, vós que pelo Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, vosso servo, dissestes. E começa a citar, e ele diz: mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Rezaram e ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra. Por que eu trouxe esse caderno? É 1 minuto só que eu preciso a mais, porque eu anotei aqui. Catecismo da Igreja Católica, para quem quer falar o contrário, número 1076. Pentecostes é efusão. Efusão é derramamento do Espírito Santo. A igreja manifestada ao mundo pela efusão do Espírito. Número 667. Catecismo. Tendo Cristo entrado de uma vez por todas no santuário do céu, Jesus intercede permanentemente por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. E eu termino com o Catecismo da Igreja Católica, número 2819, que diz assim: os últimos tempos que estamos vivendo são tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, portanto, um combate decisivo entre a carne e o Espírito. É esse combate, Oscar, é a nossa luta. É só pela força do Espírito Santo que venceremos as tentações. A tentação da traição, a tentação da droga, a tentação do medo, a tentação do corpo. É só pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá alegria. Odete, mesmo na minha luta. Rosana, errei. Me dá força. O Espírito Santo, Vânia, ele vem e me fala como andar, qual o caminho, se eu estou andando para a esquerda ou para a direita. Ele me direciona, como ele fala comigo pela emoção, pela oração. Quando eu falo, vem Espírito Santo, Iraci, vem Espírito Santo. É isso, Osíris, é essa força, é essa coragem, Cleudete, César, Edna, é essa força que nós temos que pedir. Esse casal aí atrás, esqueci o nome, mas faz tempo que vocês não vêm. Estou vendo vocês hoje de novo, estou de olho. É essa força no Espírito Santo que me ajuda a caminhar e não parar no meio do caminho. Sérgio, Sônia, é esse Espírito Santo que abre a minha vida e fala, vai Marisa, não para. E eu disse para vocês que se eu morrer antes que vocês vão colocar lá no meu caixão, Valdonei, você vai entrar com a faixa escrito assim: ela não desistiu. E eu não vou desistir nunca.
longa, porque o Espírito Santo me impulsiona e passo dificuldade, sim. A minha vida é vida de luta, é vida de milagres. Passo dificuldade em todas as áreas da minha vida, sim, 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 em todas as áreas da minha vida. Mas o Espírito Santo me impulsiona aí a não parar no meio do caminho e saber que lá na frente, nos braços da ressurreição, vai dar o milagre, que a esperança que não engana e não decepciona alcançou. Não se deixe vencer pelo medo. Vamos desatar os nós, medo de sofrer, medo de amar de novo. Nós vamos falar por 3 vezes: vem Espírito Santo. Combinado assim? Combinado? Eu vou falar até 3, Silvio. Você vai falar forte, Silvio. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e vem Espírito Santo, em honra à Santíssima Trindade. Combinado? Eu conto até 3, aí a gente aplaude esse Espírito. Nós vamos clamar com autoridade, combinado? Eu vou contar até 3, você vai falar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sobre a minha vida, meu trabalho, minha família. Amém? Vamos lá, Marcelo, firmeza. 1, 2, 3. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Amém, amém. Coragem, força, Ele pode tudo. É isso aí. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu Filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Coloca o nó que você tem que ser liberto nesse momento, diante do medo. Medo do quê? Medo do quê? Desatou? Peço-te, pode desatar o nó, que o desates para a glória de Deus e por todo sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação, dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Amém, amém.